Bom, pessoal, então boa noite. Roger, se você quiser também, por segurança, pode gravar aí com esse sistema aí. Boa noite, então, para vocês, pessoal. De polos aqui, eu só tô vendo o polo de São José e Três Marias, se eu não estou enganada. Boa noite pro resto do pessoal. Eu não vou falar o nome de todo mundo, senão vai demorar. Então, como eu havia prometido a vocês... Tá fechado? Ó, agora que eu vi. Oi? Você falou alguma coisa aí, mas eu não ouvi. Foi pela web? Foi pela web aqui que você falou? Foi. Eu fechei o microfone e não vi. Ninguém me ouviu, então, dando boa noite. Eu vou repetir. Pessoal, vamos... gravar, né? Pode gravar também. Eu já tô gravando aqui, mas pode gravar aí também. Tá? Pessoal, estão me ouvindo então? Boa noite, polos de Três Marias, São José dos Campos e os outros alunos. Eu não vou falar o nome de todos aqui. Quero saber se vocês estão me ouvindo. Parece que sim. Maria das Graças já me respondeu. Ok. Bom, pessoal, como eu havia prometido a vocês, eu daria, né, mais uma webconferência antes da prova. A prova, então, é depois de amanhã. E ontem vocês entregaram o trabalho 1, que na verdade não corresponde à 8ª atividade, né? Ele corresponde à 7ª, porque eu daria mais um questionário antes da prova, mas optei por não fazê-lo. Esse trabalho 1, ele é constituído de questões que servem como revisão para a prova, exatamente revisão para a prova. Quem conseguir resolver todas as questões desse trabalho vai fazer uma excelente avaliação, tá? Então, duas coisas que eu quero fazer hoje. Se der tempo, resolver todo esse trabalho, as questões que forem necessárias, e falar do questionário 3, do questionário 6, que eu não postei a resolução, tá? Vamos começar pelo trabalho. Eu acho que vale mais a pena, já que a prova tá baseada nas questões dele, tá? Podemos começar então. Deixa eu apagar aqui esse rabisco que eu fiz. Pessoal, se alguém quiser usar o microfone, escreve aí, só peço para que todos não usem, mais de um usando ao mesmo tempo fica difícil, tá? Bom, nesse trabalho, na primeira questão, eu peço para vocês determinarem o valor de x de forma que esse determinante seja igual a 14, tá? Então, x está embutido aqui nas entradas da matriz 3×3, né? E eu peço, então, para vocês determinarem o valor de x que satisfaça essa igualdade. Bom, existem duas maneiras de calcular um determinante que vocês aprenderam. Nós aprendemos a calcular um determinante de uma matriz, né, de ordem maior que 2, obviamente, usando Laplace e usando Sarri. Aqui a gente pode escolher qualquer um dos métodos. Vamos escolher Sarri. Eu acho que vocês preferem Sarri, né? Talvez fique mais fácil a compreensão. Então, vou reescrever a matriz e vou copiar as duas primeiras colunas, tá? Numa 3×3 é assim que a gente faz.
Agora, a gente vai traçar as diagonais. Aqui dá 0, porque tem um 0. 2 vezes 5 vezes 6 dá 60. E aqui, x menos x vezes 4 vezes 2x. Então, dá 8x vezes menos x dá menos 8x ao quadrado, tá? Aqui do outro lado vai dar 0. Aqui vai dar 10x vezes x mais 2. E aqui vai dar 8x. Ok? Então, o determinante, vou escrever aqui assim, é igual a 60 menos 8x ao quadrado menos 10x vezes x mais 2 menos 8x. Se eu não errei sinal nenhum, né? Acho que não. Bom, então isso é igual a menos 8x ao quadrado menos 10x ao quadrado dá menos 18x ao quadrado. Menos 20x menos 8x menos 28x e mais 60. Isso. Exatamente. A gente quer então que esse determinante seja igual a 14. Então, nós obtemos uma equação do segundo grau, né? Menos 18x ao quadrado, menos 28x, mais 60 menos 14 vai dar 10 menos 4, 6, 5 menos 1, mais 46, igual a 0. Dividindo isso por menos 2, para ficar mais fácil, a gente tem 9x ao quadrado mais 14x menos 23 igual a 0. Calculando o discriminante, delta b ao quadrado, 14 ao quadrado dá 196, mais 36 vezes 23. 3 vezes 6, 18. Aqui dá 10, 12, 7, então isso dá 828. Opa. Pessoal, na prova não vai ter conta grande assim não, tá? Eu não permiti o uso de calculadora, tá? Então, 828 mais 196, aqui vai dar 14, 12, 1024. Então, raiz de delta dá quanto? 32, não é isso? X' vai ser menos 14 mais 32 sobre 18, isso dá cadê 8, dá 18, né? 18 sobre 18 dá 1 e x duas linhas vai ser menos 14 menos 32 sobre 18. Então, vai dar menos 46 sobre 18, que é menos 23 nonos. Ok? Então, x igual a 1 ou x igual a menos 23 nonos é a solução para essa equação matricial aqui, tá?
São os possíveis valores de x que satisfazem essa igualdade. Tá entendido, pessoal? Podemos passar para a segunda? Na segunda questão, eu pedi para vocês discutirem o sistema linear segundo os valores de m, os possíveis valores de m. Acho que o arquivo que postei para vocês eu coloquei 2 m's aqui, tá? M. Pauline está dizendo que quando substitui o valor de x por menos 23 nonos, o determinante não dá 14. Ó, Pauline, deve ser conta errada. Deve ter feito alguma continha errada, tá? Depois eu até confiro. Escreve para mim que eu vou conferir e te falo, tá? Tem gente que falou que substituiu, que conseguiu, né, com essa substituição, tá? Bom, então o que é discutir um sistema linear? É dizer se esse sistema tem solução, se ele, no caso dele ter, né, se ele tem solução, se ele tem apenas uma solução, ou se ele tem infinitas, ou se ele não tem solução, tá? Para resolver esse tipo de problema, como nesse caso o sistema não é quadrado, ou seja, ele não tem o mesmo número, ele não tem número de equações igual a número de variáveis, porque ele tem 2 variáveis e 3 equações, então não é possível discutir esse sistema usando Cramer, tá? Porque não tem como a gente calcular a determinante de matriz que não é quadrada. Então, a única forma de resolver esse sistema é usando escalonamento, tá? Então, vamos escrever a matriz aumentada do sistema, que é M, 2, 1, aqui 4, 1, 2, M e 4, tá? Aí eu gosto de passar um tracejado aqui para indicar que essa coluna aqui é a coluna dos termos independentes, tá? Estão me perguntando se o determinante, se resolver por determinante está errado. Não tem jeito de resolver por determinante, porque a matriz dos coeficientes é uma matriz 3 por 2, não tem como calcular determinante de matriz 3 por 2, tá? Determinante é um número que é associado a uma matriz quadrada. Bom, o que é então escalonar essa matriz? Eu quero fazer esses termos aqui virarem 0. Para isso, o jeito mais fácil é fazer o M aqui virar 1. E a gente chama esse 1 de pivô. Como que a gente faz esse M virar 1? Nesse caso aqui, como já tem 1 aqui, ó, eu vou simplesmente trocar a linha 1 com a linha 2, tá? Então, vou trocar linha 1 com linha 2. Pronto. Então, aqui eu fiz linha 1, troquei com linha 2. Agora, eu vou fazer esse M virar 0 e esse 2 virar 0. Como? Vou fazer o seguinte, vou repetir a linha 1, então. E vou fazer M vezes a linha 1 menos a linha 2, e vou fazer na terceira linha 2 vezes a linha 1 menos a linha 3. Então, M vezes 1 menos M, 0. M vezes 1 menos 2 dá M menos 2. E M vezes 1 menos 4 aqui dá M menos 4. Ficou
apertadinho aqui, né? Deixa eu escrever aqui o que é aqui. M menos 4. Agora, 2 vezes a linha 1 menos a linha 3. 2 vezes 1 menos 2, 0. 2 vezes 1 menos m, 2 menos m. E 2 vezes 1 menos 4, menos 2. Bom, já zeramos aqui. Agora, a gente tem que fazer aparecer um 0 aqui, ou se for possível, né? Porque aí a gente ou zera a linha toda. Se não zerar a linha toda, a gente tem um problema. O sistema não teria solução, tá? Então, vamos tentar fazer isso. Observem que m menos 2 e 2 menos m são simétricos, né? Então, basta eu fazer a linha 2 mais a linha 3 no lugar da linha 3, tá? Então, vou fazer aqui linha 2 mais linha 3. Então, vai ficar 0, 0 e m menos 4 menos 2. Então, dá m menos 6. Então, nós encontramos, voltando agora da matriz aumentada do sistema para o sistema, a última linha aqui, ela diz que 0x mais 0y, que é 0, é igual a m menos 6. O que vai acontecer se m menos 6 for diferente de 0? Eu quero que vocês me respondam. O que acontece se m menos 6 for diferente de 0? Se m menos 6 for diferente de 0, a gente não vai ter essa igualdade sendo satisfeita, não é isso? Se acontecer dessa igualdade não ser satisfeita, significa que o sistema não tem solução. Então, se m for diferente de 6, implica que o sistema é impossível, ele não tem solução. Porém, se m for igual a 6, o que acontece? A gente tem uma verdade, 0 igual a 0, aqui na terceira linha. Na segunda linha, vai aparecer o quê? 0, 6 menos 2, 4, e 6 menos 4, 2, não é? E a primeira linha continua assim. Então, vou passando isso para o sistema, fica x mais y igual a 1 e 4y igual a 2. Ou seja, y vale meio, substituindo na primeira equação, x mais meio igual a 1, ou seja, x também igual a meio. Então, se m igual a 6, o sistema é possível e é determinado. Ok? Então, discutir o sistema é isso. Então, para qualquer valor de m diferente de 6, o sistema é impossível. O sistema só é possível e determinado se m igual a 6. E não existe possibilidade do sistema ser possível e indeterminado, ou seja, dele ter infinitas soluções, tá? Então, esse sistema ou ele não tem solução ou ele só tem uma solução. Tá entendido? Podemos passar para a terceira? Qual que é a dúvida? Não
tem que discutir se ele não tem como ser indeterminado. As duas possibilidades, não precisa achar outros valores, não tem outro valor para achar. As únicas possibilidades são M, se M for diferente de 6, o sistema é impossível. E se M for 6, M igual a 2, se M for igual a 2, M é diferente de 6. Então, o sistema é impossível. Olha aqui, se M for 2, aqui a gente tem 0 igual a menos 4, um absurdo. E ainda tem aqui 0 igual a menos 2. Temos duas igualdades que não são verdadeiras. Não tem equação de segundo grau não, gente. Vocês estão calculando determinante de matriz que não é quadrada, não é isso não? Gente, esse sistema aqui, ó, ele é um sistema que tem 3 equações e 2 variáveis. Ele não é quadrado, não tem como usar Cramer. Você achou M igual a 2 o quê? Eu pedi para discutir o sistema. M igual a 2 não é discutir sistema. Eu quero discutir. Se M igual a 2, o sistema é assim. Não. Não pensa na matriz aumentada ser quadrada. A matriz aumentada nunca pode ser quadrada no caso de um sistema quadrado. A matriz aumentada sempre tem mais colunas do que linhas. Sarri é para calcular determinante. Não tem como calcular determinante nesse exercício, pessoal. Tá? Prestem atenção. Determinante é um número que está associado à matriz quadrada. A matriz 2 por 2 a gente calcula como? Né? Uma matriz A, B, C, D. O determinante é AD, produto da diagonal principal, menos produto da diagonal secundária. Definição. Agora, de matriz 3 por 3 para cima, ou é Laplace ou é Sarri. Pronto, isso é. Agora, esse exercício aqui, ó, ele é um exercício onde eu peço para vocês discutirem um sistema linear. Só tem como eu usar Cramer, que é uma forma de resolver um sistema linear com cálculo de determinantes, se o sistema for quadrado, se o sistema tiver número de equações igual a número de variáveis. E não é o caso desse exercício, tá bom? Então, a única forma de resolver é essa que eu acabei de resolver, que é realizando operações elementares nas linhas das matrizes até obter uma matriz o mais simplificada possível. O que é o mais simplificada possível? É o mais próximo de uma matriz identidade, tá? Como eu acabei de dizer, a única possibilidade, a solução é essa aqui, ó. A discussão do sistema é essa, tá? Não tem M igual a 2, em lugar, se M for 2, M é diferente de 6, então o sistema é impossível. E ainda tem gente falando de determinante, tá? Então, eu vou passar para a questão 3. Pessoal, essa questão 3 agora envolve o conceito de espaço vetorial. Então, eu tenho aí V, um subconjunto de R2, né? Ele é um conjunto de vetores com 2 coordenadas, onde nós vamos definir a adição desses vetores
de uma forma diferente da forma que a gente está acostumado. Como que a gente definiria a adição em R2 normalmente? Fazendo o vetor adição seria somar as duas primeiras coordenadas na primeira coordenada e somar as segundas coordenadas na segunda coordenada do vetor soma. Essa é a adição usual do R2. Se fosse R3, 3 coordenadas, né? Essa nova adição aqui, ó, ela é diferente dessa. Como que a gente vai efetuar ela? Fazendo na primeira coordenada do vetor resultante, vai ter a soma das duas primeiras coordenadas, mas a segunda coordenada do vetor soma é sempre 0, ok? A multiplicação por escalar, ela vai ser a usual, como a gente define no R2. Multiplicar um número real A por um vetor de coordenadas x, y, é multiplicar cada coordenada do vetor por A, tá? Então, multiplicação usual. E aí, eu perguntei para vocês, nessas condições, V é um espaço vetorial sobre R, por quê? Então, o que a gente tem que verificar? Verificar aquele tanto de propriedade lá, não é? Que envolve as operações. Vamos observar que como o produto por escalar é usual, as propriedades que envolvem o produto por escalar não precisam ser verificadas, porque a gente sabe que R2 é espaço vetorial, tá? Então, a gente só precisa verificar as propriedades que envolvem a soma, tá? Então, ó, espaço vetorial é um conjunto munido de duas operações, soma e produto. Essas operações têm que satisfazer um tanto de propriedades, tá? Ou de axiomas. Na prova, eu vou listar essas propriedades, tá? Então, vamos lá, vamos verificar. A primeira propriedade, eu vou chamar de I aqui, é a comutatividade da soma. Então, eu quero verificar. Antes disso, vamos considerar, então, sejam U igual de coordenadas x1, y1 e V de coordenadas x2, y2, vetores de V, tá? Vamos verificar, então, se a comutatividade da soma é satisfeita, tá? U mais V, por definição, por essa definição, é x1 mais x2 e 0. E V mais U? V mais U é x2 mais x1 e 0. São iguais? U mais V e V mais U? E então? São, porque x1 mais x2 é igual a x2 mais x1. Porque x1 e x2 são números reais e a soma de números reais é comutativa, ok? Então, vale a comutatividade. Segunda propriedade, trata da associatividade. O que vocês acham? Que vale? Se eu tomar agora um terceiro vetor, vamos tomar aqui W igual x3, y3, também um vetor de V, e a gente precisa verificar se importa a ordem em que eu some. Será que vale essa igualdade aqui? Bom, U mais V
mais W vai ser, vamos somar U mais V primeiro é quem? X1 mais X2, 0. E vou somar isso com W. E desse lado aqui a gente tem U mais V mais W vai ser X2 mais X3, 0. Ok? Agora, eu vou somar esse vetor com W. Então, eu tenho que somar a primeira coordenada desse com a primeira de W e na segunda coordenada sempre fica 0, né? A primeira coordenada de W é X3, então fica X1 mais X2 mais X3 e 0. E a mesma coisa do outro lado, ó. Somar U com esse vetor é somar a primeira coordenada de U, que é X1, com a primeira coordenada desse vetor e 0 na segunda coordenada. Ok? Na segunda propriedade, não consegui fazer inverso. Aí, somei das duas formas e deu. Sim, é isso que eu acabei de fazer. Tá? É isso mesmo. Então, vale a associatividade. A associatividade também é satisfeita. Terceira propriedade. Terceira propriedade trata da existência. Bom, aí me perguntaram, tem que fazer todos os axiomas? Eu já disse que dos que envolvem a operação de produto por escalar, não. Só que, por enquanto, todas estão satisfeitas. As duas foram satisfeitas. Então, só se alguma não for satisfeita que eu tenho que parar. Tá? Das que envolvem soma. Ok? Terceira propriedade trata da existência de um vetor chamado elemento neutro da soma, ou elemento neutro aditivo. O que é esse vetor? A gente quer saber se existe um vetor E em V, tal que U mais E é igual a U para todo U pertencente a V? Isso é uma pergunta. Tá? Bom, vamos supor que esse E seja AB, seja um vetor assim, e que U seja XY. Como que eu faço U mais E? Por definição, somar as primeiras coordenadas, isso fica na primeira coordenada, e a segunda coordenada é sempre 0, não é isso? Só que eu quero saber se existe esse vetor E que satisfaz U mais E igual a U. Mas U é quem? U é X, Y. Então, o que teria que acontecer para que esse E existisse? X mais A teria que ser igual a X, ou seja, A teria que ser 0 e 0 teria que ser igual a Y. Só que Y é coordenada de U. Eu não posso impor condição sobre U. Eu quero saber se existe E que satisfaz U mais E igual a U para todo U. Não existe. Só existe E que satisfaz essa igualdade para U onde Y, onde a segunda coordenada de U é 0. Tá ok? Então, não existe elemento neutro aditivo. Logo, não é espaço vetorial. Tá ok?
entendido, pessoal? Podemos passar para o próximo? Não, ok, não preciso verificar mais nenhuma propriedade, tá? A Isabela Borges que pediu para eu esperar. Existe o linha e V tal que U mais o linha o quê? Não entendi a dúvida aí. Pertencente a V, tal que pessoal de São José, eu não tô entendendo a dúvida. Vocês querem falar? Pessoal, eu tô gravando a web. Se der tudo certo, assim que acabar, aí eu tenho que converter. Vai demorar um tiquinho. Talvez eu libere amanhã cedo, tá? Eu gravo num programa e tenho que converter para um formato que eu posso disponibilizar no YouTube. Vamos passar para 4, então? Bom, no conjunto V do exercício anterior, a gente agora quer definir a adição de forma usual, tá? Então, como que é a adição? x1, y1 mais x2, y2 igual a x1 mais x2, y1 mais y2. Essa é a adição como fazemos habitualmente no R2. Só que agora a multiplicação por escalar não vai ser mais ax a y, vai ser ax e 0 na segunda coordenada, tá? Uma nova multiplicação por escalar. Novamente eu pergunto a você se agora esse conjunto munido com essas operações é um espaço vetorial sobre R. Sobre R porque R é o corpo onde os escalares pertencem, né? Não precisamos verificar as propriedades 1, 2, 3 e 4, porque elas tratam da soma, da operação de soma. Então, elas vão ser satisfeitas sempre porque R2 é um espaço vetorial com a soma e produto por escalar usuais, tá bom? Eu já falei que eu vou listar os axiomas na prova sim, tá bom? Então, a primeira, que é comutatividade da adição, é satisfeita, não precisa verificar. Associatividade da adição, é satisfeita. Existência do elemento neutro aditivo é satisfeita. Existência do inverso aditivo é satisfeita, tá? Então, só que vocês têm que explicar, tá? Não é só não fazer. Escrevam. Como a soma é usual de R2, não precisamos verificar as propriedades que envolvem a soma, pois R2 é um espaço vetorial. Tá ok? Então, vamos para a quinta propriedade. A quinta propriedade trata da associatividade do produto por escalar. Então, sejam, vamos considerar aqui, alfa e beta números reais, tá? E seja um vetor de coordenadas x e y do conjunto V. Deixa eu ver a pergunta que me fizeram lá. Se eu vou... Não, eu vou colocar um nome, vou colocar a operação, vou colocar tudo, tá? Não vai ter desculpa, não. Então, vamos lá. Vamos verificar se faz diferença eu efetuar primeiro o produto do escalar beta por U e depois efetuar esse produto desse novo vetor por alfa,
Ou primeiro fazer o produto dos dois escalares e depois multiplicar por U. Vocês acham que faz diferença? Quem é alfa vezes beta U? Isso é, alfa vezes beta U vai ser beta x 0, que é igual alfa vezes beta x 0 é alfa beta x 0. E quem é alfa beta vezes U? Alfa beta vezes U é alfa beta x 0. É igual, tá? Então, não faz diferença. Vale a associatividade aqui do produto de dois escalares por um vetor. A 6, a propriedade 6. Propriedade 6 trata da distributividade da soma do produto de um vetor pela soma de escalares. Então, eu quero saber se alfa mais beta vezes U é igual a alfa U mais beta U, tá? Quem é alfa mais beta vezes U? Isso é, alfa mais beta vezes x na primeira coordenada e 0 na segunda, que é o mesmo que alfa x mais beta x na primeira coordenada e 0 na segunda, que a gente pode escrever como alfa x 0 mais beta x 0, e isso é alfa u mais beta u. Então, vale a igualdade, vale a distributividade, ok? Sétima propriedade. Vale agora a distributividade do produto de um escalar por uma soma de dois vetores. Vamos considerar V agora como AB. U era XY e V AB, tá? Então, isso é alfa vezes U mais V é X mais A, Y mais B. A soma é a usual. Primeira coordenada com primeira, segunda com segunda. Ok? Por definição de produto, isso é alfa x mais A, 0. Que a gente pode escrever como alfa x mais alfa A, 0, que é igual a alfa x 0 mais alfa A, 0. Isso é alfa U mais alfa V, tá? Então, vale a distributividade do produto em relação à soma de dois vetores, de um escalar pela soma de dois vetores. Qual que é a oitava propriedade? Oitava e última, né? A existência de um elemento neutro escalar multiplicativo. Então, eu quero saber se existe um número real, vou chamar de alfa. Geralmente, esse alfa é 1, né? Na maioria dos casos. Mas vamos verificar se existe alfa real, tal que alfa vezes U é igual a U para todo U vetor de V. Quem é? Vamos supor que o U seja XY. Se U é XY, quem é alfa U? Alfa U é alfa x 0 pela definição do produto. Ok? Só que a gente quer verificar se isso é igual a U. U é quem? É XY. Então, quando que essa igualdade é verdadeira? Quando alfa x é igual a x, ou seja, alfa é igual a 1, e quando 0 é y. Aqui que está o problema. A condição em torno de U, que não pode
acontecer. Porque tem que existir esse alfa que satisfaz essa igualdade para todo U. E existe alfa que satisfaz essa igualdade somente para os vetores U cuja segunda coordenada é 0. Então, não pode. Tá? Então, não existe elemento neutro multiplicativo. Escalar, tá? Vou colocar aqui entre parênteses só para indicar. Tá ok? O João Paulo tá me perguntando, o número 4 não é espaço vetorial. Número 4? Que 4? Ah, tá, esse que eu tô fazendo. Não é espaço vetorial, pois não vale a última propriedade. Exatamente. Ele acabou de dizer aí. Tá entendido, pessoal? Na prova eu vou dar ao invés de um conjunto de R2, um subconjunto de R3, tá? Vai ser fácil. Como esse exercício, muito parecido com esse, tá? Eu vou multiplicar, eu vou alterar só uma propriedade, só uma operação. Na verdade, eu vou alterar só o produto por escalar, e aí tem que verificar se valem as outras. Então, se eu altero só uma, em relação a outra operação, vocês podem falar, as propriedades tais, ou os axiomas tais são satisfeitos, pois a operação é a usual de R3, que é um espaço vetorial com as operações usuais, tá bom? Volta na propriedade 7. Sim, Maria. Qual que é a dúvida? Só para ver? Tá copiando? A hora que eu... Não, antes da prova vai, tá, gente? É só porque eu estou gravando usando o software que eu uso para gravar as videoaulas para vocês. E esse software, ele grava, mas assim que ele acaba de gravar, eu tenho que converter para um formato que eu possa subir para vocês, tá? E isso é que demora, já que o vídeo vai durar mais de 1 hora, tá? Podemos seguir? Quem estava copiando aí, a Maria. Vamos para... verificar que não são subespaços vetoriais, tá? Então, hoje eu estou dizendo que não é subespaço. Para verificar que um determinado subconjunto de um espaço vetorial é ou não um subespaço, o que a gente tem que verificar? 3 coisas. Verificar. Primeiro, que esse conjunto é não vazio. Depois, verificar que esse conjunto é fechado para a soma de vetores. Se for, né, se os elementos são vetores, se os elementos são matrizes, soma de matrizes. E verificar se é fechado para o produto por escalar, tá? Então, vamos verificar o item A. Nós podemos escrever esse vou chamar ele de V. Esse conjunto V como conjunto de vetores da forma 1YZ, tal que Y e Z são números reais, tá? Não precisa fazer isso não. Tô escrevendo, mas não é necessário, ok? Deixa eu só voltar aqui na dúvida do pessoal que tá voltando ainda naquela questão. A teimosia tá muita.
o Cláudio. Rapidinho, gente. Questão do discuto, eu vi vários vídeos ensinando a resolver. Segundo ensinamento dos professores, o valor de M é diferente de 2. Fiquei confuso, pois somos orientados a pesquisar, procurar outras fontes e aprender. Não sei se confio, os professores colocam o vídeo ensinado como... Bom, o exercício fui eu que passei. Vocês viram um exercício idêntico ao que eu passei na internet? É isso? E deu M igual a 2? Muita coincidência, tá? É muita coincidência. Agora, eu não vou aqui ficar falando se vocês têm que me seguir ou seguir o professor. Eu que estou dando aula para vocês e estou ensinando o conteúdo que eu vou cobrar, né? Então, vamos voltar aqui. Eu não vou voltar mais naquela questão, gente. A não ser que ainda não esteja entendido. Aí, no final do trabalho, eu volto lá, tá bom? Então, vamos lá. Esse conjunto, obviamente, é não vazio. Por quê? Por exemplo, o vetor 1, 0, 0 pertence a esse conjunto, tá? Então, é não vazio. Agora, vamos considerar dois vetores, sejam U igual 1, x1, y1 e V igual a 1, x2, y2. São dois vetores de V. Por quê? Para ser vetor de V, a única condição é que a primeira coordenada seja 1. As outras duas pode ser o que eu quiser, tá? Então, o U mais V é 1 mais 1, que é 2, x1 mais x2 na segunda coordenada, y1 mais y2 na terceira coordenada. Esse vetor soma é um elemento de V? Não, não é um vetor de V. Tem alguém com o microfone aberto aí? Quem está com o microfone aberto, se quer falar alguma coisa, pode dizer, senão eu vou pedir para desligar. Pessoal, esse vetor não é vetor de V, por quê? Porque a primeira coordenada dele é 2, não 1. Então, ele não pode pertencer a V. Tá ok? Pessoal, quem tá com o microfone aberto, por favor, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Se não, eu vou pedir para fechar o microfone. Como U mais V não pertence a V, significa que esse conjunto não é fechado para a soma de vetores, ou seja, não é subespaço vetorial, e eu não preciso verificar se ele é fechado para o produto por escalar, tá certo? Ok? Item A, vamos ver o item B agora. Tá entendido, pessoal? O mesmo processo para o item B, tá? Nós vamos considerar dois vetores. Vou considerar, seja U igual x1, y1, z1 e V igual a x2, y2, z2, vetores do conjunto V, tá? Vamos realizar a soma. U mais V. U mais V vai ser x1 mais x2 na primeira coordenada, y1 mais y2 na segunda e z1 mais z2 na terceira, tá? Para que esse vetor soma pertença
ao conjunto V, o que tem que acontecer? O quadrado da primeira coordenada mais a segunda mais a terceira tem que ser igual a 0, tá? Então, a gente tem que verificar se o quadrado da primeira coordenada mais a segunda mais a terceira, isso tem que ser 0. Será que isso é verdade? O que vocês acham? Não, nem sempre. Não é isso? Isso nem sempre é verdade. A gente sabe que x1 ao quadrado mais y1 mais z1 é 0. Porque u está nesse conjunto V. E x2 ao quadrado mais y2 mais z2 também é 0, porque V é um elemento do conjunto V, tá? Porém, se isso é 0 e isso é 0, isso é, x1 ao quadrado vai aparecer aqui, né? Então, aqui vai sobrar quem? Vai sobrar 2, x1, x2 igual a 0. Então, só vai, U mais V só vai pertencer ao conjunto V se isso aqui acontecer. Ou seja, se x1 ou x2 for 0, tá? Mas a gente tem como exemplo, quer ver? Deixa eu pegar o U, que é igual 1 menos 1, 0. Isso é um elemento de V? É, não é? Por quê? 1 ao quadrado menos 1 mais 0 é 0. E V igual a 2 menos 4 e 0. 2 ao quadrado, 4. Menos 4, 0. Mais 0, 0. Também é um elemento de V. Tá certo? Só que, quanto que dá U mais V? Isso dá 3 menos 5 e 0. Só que 3 ao quadrado menos 5 mais 0, isso é 4, que é diferente de 0. Então, U mais V não pertence a V. Então, novamente, esse conjunto não é subespaço vetorial, pois não é fechado para soma de vetores. Tá entendido? Tem alguém perguntando, para ser vazio, V é igual a 0. O que é isso? Não entendi. Não tem que ser vazio, gente. Para ser subespaço vetorial, a primeira condição é verificar que ele é não vazio, que ele é diferente do vazio. Então, verificar que tem alguém dentro dele, tá? Eu não sei se a dúvida, na verdade, é a seguinte. Sempre eu pego um elemento neutro, um vetor todo nulo. Se esse vetor pertence ao conjunto, mas o vetor todo nulo não pertence ao conjunto do exemplo do item A, não. Por quê? Para ser vetor desse conjunto aqui, ó, a primeira coordenada tem que ser 1. Esse aqui, ó, no item B, o 0, 0, 0 já pertence. Tá? O vetor identicamente nulo já pertence a esse conjunto. Então, ele é não vazio porque tem alguém lá dentro. Agenou, eu peguei equação, isolei no resultado. Não entendi. Fica a raiz de número negativo, eu não entendi a dúvida do Agenor. Pessoal, podemos passar para a seguinte? Questão 6. Responda se os subconjuntos abaixo são subespaços do espaço de todas as matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais. Tá? É o mesmo processo do exercício anterior, ok? Só que aqui, lá eu pedi para provar que não era subespaço. Vocês já sabiam que alguma condição ia falhar, tá? Falhou nas duas o fechamento para a soma. Agora aqui
eu pergunto se são, né? Subespaços. Então, no item A, esse conjunto é diferente do vazio? É, porque, por exemplo, a matriz... Gente, as matrizes podem ser vistas como vetores, tá? Por isso que esses conjuntos também são espaços vetoriais, caso a gente prove que são subespaços, né? Ok? Então, a gente pode enxergar uma matriz como um vetor de 4 coordenadas, uma matriz 2×2 como um vetor de 4 coordenadas. Quem está, por exemplo, nesse conjunto? A matriz nula. A matriz 0, 0, 0, 0 está nesse conjunto. Por quê? Para pertencer a esse conjunto, ó, o que tem que acontecer é que o termo A1, 2 tem que ser igual ao termo A2, 2. É isso que tem que acontecer, tá? Como ficaria a representação no vetor? Ficaria assim, A, B, C, D. Ó, CB. B de novo. A ordem aqui, na verdade, não importa muito não, tá? Eu poderia também considerar um vetor. Eu coloquei colchete aqui, é parênteses, tá? Poderia ser A, C, B, B. Tá? Não importa. Dá para provar, dá para fazer analogia dos dois jeitos. Tá bom? O que importa é que tem que manter aquela ordem, né? Se você escolheu essa, mantenha essa, tá? Então, vamos lá. Vamos tomar duas matrizes em W. Então, sejam A igual, vou colocar assim, A1, B1. Opa. C1, B1 e B igual a 2, B2, C2, B2. Duas matrizes de W. Vamos verificar se a soma tá lá. A mais B é quem? A1 mais A2, B1 mais B2, C1 mais C2, B1 mais B2. Aconteceu o quê? O termo da primeira linha, segunda coluna é igual ao termo da segunda linha, segunda coluna. Então, essa matriz pertence a W. Ok? Então, W é fechado para soma de matrizes ou soma de vetores. Agora, vamos considerar alfa real e vamos fazer alfa vezes A. Quem é alfa vezes A? É alfa A1, alfa B1, alfa C1, alfa B1. Novamente, o termo da primeira linha, segunda coluna é igual ao termo da segunda linha, segunda coluna. Então, isso também é um elemento de W. Ok? Logo, W é subespaço. Tá entendido? E no item B? B mais um C. No item B, W é diferente do vazio? É, não é? Por exemplo, quem está em W? A matriz 0, 0, 1, 0. Isso pertence a W. Considerando A, 0, B, 0 e C, 0. Tá ok? Agora, vamos tomar duas matrizes quaisquer de W. Vou tomar a primeira como A1, deixa eu lembrar como que é de W. B1, B1 mais 1 e C1. E vou tomar a matriz B como A2, B2, B2 mais 1, C2, ok? Portanto, A mais B é
a matriz A1 mais A2, B1 mais B2 mais 1, ou seja, mais 2, B1 mais B2 e C1 mais C2. Essa matriz soma pertence a W? Não, porque aqui teria que ser B1 mais B2 mais 1. Exatamente. Tá? Então, W não é subespaço daquele espaço vetorial A, das matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais. Ok? Entendido? B1 mais B2 mais B1 ou 2 é diferente de 1. Teria que ser, Edilson, aqui, ó. Qual que é a forma das matrizes de W? O termo da primeira linha, segunda coluna, tem que ser igual ao termo da segunda linha, primeira coluna, mais 1. Tá? Teria que ser isso. Só que aqui, esse termo é esse aqui, o termo da primeira linha, segunda coluna é igual ao termo da segunda linha, primeira coluna, mais 2 e não mais 1. Fiz assim, A, B mais 1, B, C, não entendi. A, B mais 1, B, C igual a 0, 0, 0. Eu não entendi. Por que que igualou a 0? Não pode ser assim. A única forma de fazer é essa que eu acabei de fazer. Se não tá entendido, eu explico de novo. Sim, tá certo, Edilson, é isso mesmo. Pode explicar dessa forma. Tá? Posso passar para a 7ª questão? Não sei, tem que verificar a segunda propriedade, Liliane. Mas se você verificou a segunda ao invés da primeira, é isso que você está me dizendo? Você fez alfa A, por exemplo, isso é alfa A1, alfa B1, alfa B1 mais 1 e alfa C1. E essa matriz não pertence a W também, porque aqui dá alfa B1 mais alfa e não alfa B1 mais 1. É isso, né? Ah, tá. Você tá falando... Agora, desculpa, agora eu entendi. Foi verificada a primeira condição, que é verificar que é não vazio? Sim. E não foi verificada a segunda propriedade. Mas fala o nome da segunda propriedade, tá? Não foi satisfeito o fechamento em relação à soma de vetores. Ou o conjunto não é fechado para a soma de vetores. Também não é fechado para produto por escalar, como a gente acabou de ver aqui. Tá ok? Se
você escrever do jeito que eu escrevi aqui, eu vou verificar qual que é a propriedade que não está satisfeita. Você tem que me mostrar que você entendeu que a propriedade não é satisfeita, né? Então, vamos para o 7. Em cada item, determine se os vetores geram ou não o subespaço em questão, ou o espaço em questão, né? No item A, por exemplo, eu tenho 3 vetores e eu quero saber se esses 3 vetores geram o R3 todo. Bom, o que é um conjunto gerador de um espaço vetorial? É um conjunto de vetores tal que, dado qualquer vetor do espaço vetorial, eu consigo escrever esse vetor qualquer como combinação linear desses vetores que compõem esse conjunto, tá? Então, eu preciso verificar no item A se, dado qualquer vetor V, x, y, z, pertencente a R3, existem escalares A, B, C, tais que eu consigo escrever V como AV1 mais BV2 mais CV3, quer dizer, V é combinação linear de V1, V2 e V3? Como que a gente verifica isso? Isso vai dar um sistema linear, não é? Isso é um sistema linear que a gente precisa verificar se ele tem solução. Se ele tiver pelo menos uma solução, quer dizer que ele gera, tá? Então, o sistema linear vai ficar como? Vai ficar, ó, 2A igual a x, 2A mais C igual a y e 2A mais 3B mais C igual a Z, tá? Dessa igualdade aqui eu obtenho o sistema, tá entendido? Porque é A que multiplica o vetor 2, 2, 2, mais B que multiplica o vetor 0, 0, 3, mais C que multiplica o vetor 0, 1, 1. E isso é igual ao vetor x, y, z. Tá? Esse sistema tem solução? Tem. E ela já é dada de cara, por quê? Ó, A é igual a x sobre 2. A partir disso, eu consigo achar C, não é? C é y menos 2A. E 2A é x, então C é igual a y menos x. Então, já temos C e A. Falta só achar B. 3B pela terceira equação é Z menos C menos 2A, que é Z menos C é Y menos X e 2A é X, então menos X. Então, isso dá Z menos Y, logo B é pronto. Se esse sistema tem solução, quer dizer que esses vetores geram o R3. E a notação que a gente usa é a seguinte, ó. R3 é igual a, entre colchetes separados por vírgula, os vetores. Tá? No item B. No item B, a gente tem 4 vetores em R4. A ideia é a mesma.
eu tenho que montar esse sistema linear, né? Pegar um vetor genérico de R4, escrever ele como combinação linear desses 4 vetores e verificar, chegar no sistema e verificar se esse sistema tem solução, tá? Só que agora não vai ser direto, né? Por quê? Ou vai? Não, até que vai, né? Pela segunda equação aqui, ó. Então, vamos fazer devagar. Deixa eu ver se... Acho que não vai dar. Por causa da, ó, pela segunda... Não, não é só pela segunda, não. Vamos escrever o sistema bonitinho aqui, no item B. Então, eu quero que um vetor x, y, z e t seja igual a vezes o vetor 1, 0, 0, 1 mais b vezes o vetor 0, 1, 0, 0 mais c vezes o vetor, deixa eu ver se eu fiz certo, fiz 1, 1 mais d vezes o vetor 1, 1, 1, 0. O Jorge está me perguntando se gera um espaço, por que gera um espaço na letra A? Você não me ouviu, Jorge? Quando que um conjunto de vetores gera um espaço R3? Quando qualquer vetor de R3, V, dessa forma, for combinação linear de V1, V2 e V3. Ou seja, quando existirem A, B e C números reais que satisfazem essa igualdade. Quando eu suponho a existência desses números reais que satisfazem essa igualdade, eu suponho que esse sistema tem solução, tá? E de fato o sistema tem solução, nós resolvemos. Se o sistema tem solução, qualquer vetor é combinação linear, portanto, R3 é gerado por esses 3 vetores. Aí o Agenor está me perguntando, precisa verificar se é ali? Não. Eu precisaria verificar se é ali se eu estivesse perguntando se esse conjunto de 3 vetores aí no R3 formam uma base para o R3, tá? Nesse exemplo aqui, eles são LI, né? Porque eu teria que igualar a 0 aqui, eu encontraria A, B e C iguais a 0, tá? Vamos voltar para o item B? Então, vamos escrever o sistema. O sistema é A mais C mais D igual a X, B mais C mais D igual a Y, C mais D igual a Z e A mais C igual a T, tá certo? Acho que tá certinho. Bom, esse sistema tem solução, não é? Por quê? Pela terceira equação, é mais fácil escalonar, mas se vocês têm dificuldade de escalonar, é só enxergar, ó. Eu consigo isolar C, escrever C em função de A, não é? E consigo escrever D em função de C. Então, eu vou substituindo. Por exemplo, substituo C igual a T menos A,
por essa equação, substituo aqui. Depois eu pego D, é Z menos C. Só que Z menos C é Z menos T mais A. Tá vendo? Então, substituo isso e isso aqui e eu encontro o valor de A. Então, ou a gente resolve passo a passo, esse sistema a gente enxerga que ele tem solução por isso, ou então a gente escalona. Vamos escrever a matriz aumentada. Nossa, já não tem espaço aqui. Vê se eu deixei aqui, não deixei. Deixa eu apagar aqui. A matriz aumentada, se vocês enxergam que o sistema tem solução, podem dizer que o sistema tem solução. Então, esse conjunto gera o R4. A matriz aumentada é 1, 0, 1, 1x, 0, 1, 1, 1y, 0, 0, 1, 1z, 1, 0, 1, 0t, tá? Essa é a matriz aumentada. Bom, aqui já temos 1, aqui já temos 0, você tem que fazer esse 1 aqui virar 0, não é isso? Então, como que a gente faz? Vou repetir as linhas 1, 2 e 3. E vou fazer a linha 1 menos a linha 4 no lugar da linha 4. Então, vai ficar 0, 0, 0, 1 e x menos t. Então, já achamos quem? D, não é isso? D é x menos t. Não precisem terminar de resolver, tá? Já que eu não tô pedindo solução. Ó, se você achou D pela última equação, pela penúltima equação, que é C mais D igual a Z, como você já sabe o valor de D, você encontra o valor de C, tá? Então, vocês podem simplesmente explicar. Da última linha, podemos encontrar o valor de D. Substituindo o valor de D na linha 3, encontramos o valor de C. Substituindo o valor de C e D na linha 4, encontramos o valor de B. E substituindo o valor de C e D na linha 1, encontramos o valor de A. Pronto. O sistema tem solução. A gente precisa enxergar que o sistema tem solução. Não precisa resolver. Se quisessem continuar escalonando, era só o próximo passo zerar essas aqui e essas, tá? Fazendo operações elementares com as linhas. Eu não vou fazer aqui, não tem necessidade, tá? Então, R4 é gerado por esses vetores, tá? R4 é gerado pelos vetores V1, V2, V3 e V4 do item B. Tá certo? A última questão, podia fazer linha 4 menos linha 1, também tá certo. Tá? Não tem problema. No exercício 8, são dados dois subespaços do espaço das matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais. Eu pedi para vocês determinarem a interseção desses subespaços e verificar e exibir uma base da interseção, tá? Ó, para achar o subespaço W igual a W1 interseção com W2,
A ideia é pegar uma matriz qualquer e verificar quais são as condições sobre as entradas dessa matriz para que ela pertença tanto a W1 quanto a W2. Então, vamos considerar a matriz A11, A12, A21 e A22, pertencente a W, interseção. Então, o que a gente sabe? Que A pertence tanto a W1 quanto A pertence a W2. Se A pertence a W1, como que é a forma das matrizes de W1? O termo da primeira linha, segunda coluna, tem que ser igual ao termo da segunda linha, primeira coluna. Então, A12 tem que ser igual a A21. E o termo da primeira linha, primeira coluna, tem que ser igual ao termo da segunda linha, segunda coluna. Então, A11 tem que ser igual a A22. Mas A também pertence a W2. E como que é a forma das matrizes de W2? O A11 tem que ser igual ao A21 e A12 tem que ser igual a A22. Unindo isso com isso, o que a gente obtém? A11 tem que ser igual a A22, só que A22 é igual a A12 e A12 é igual a A21. Então, todo mundo é igual. Então, as matrizes de W são da forma A. Todas as entradas são iguais. E a gente pode escrever isso como A vezes a matriz 1, 1, 1, 1. Tá entendido? Então, quem é uma base para o conjunto W? Essa matriz. E qual que é a dimensão, então, de W1? Eu não perguntei no exercício, não, né? Qual que é a dimensão de W, então? W1 interseção com W2? É 1. Pois é, na plataforma não tem nada para orientar e vocês não perguntam nada, né? Gente, os fóruns ficaram abertos 2 semanas praticamente sem perguntas. Eu deixei 2 semanas sem dar conteúdo e vocês não aproveitaram. Porque a dimensão é 1, porque só tem um elemento no conjunto que gera esse conjunto aqui, ó. Ele gera W. W é gerado pela matriz A. Como um único elemento não nulo é linearmente independente, então esse conjunto formado apenas por essa matriz, essa matriz aqui, ela não é a exatamente, né? Vamos chamar ela de X maiúsculo. Então, vou colocar aqui W é gerado pela matriz X. E como X é um único elemento, a dimensão só pode ser 1. Não, o A não é igual a 1, não. A é qualquer coisa. Esse conjunto, gente, W igual a W1 interseção com W2, ele é o conjunto de todas as matrizes 2 por 2, que tem as entradas todas iguais. Então, a matriz 1, 1, 1, 1 tá lá, a matriz 2, 2, 2, 2 tá lá, a matriz raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 tá lá, a matriz 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão tá lá, tá? Ok?
não tinha que colocar dimensão. É como eu pedi para exibir uma base, eu quis falar da dimensão. Tá ok, gente? Pessoal, infelizmente não vai dar tempo de falar do questionário 6. Eu só vou falar uma coisa porque eu tenho que dizer. Vários de vocês me questionaram que a questão 1 não tinha resposta. E eu afirmei que tinha. E refazendo mais uma vez, eu vi que não tem. Porque o único conjunto LI é o B. Na questão A na primeira questão do questionário. Tá? Então, eu vou ter que anular essa questão e vou redistribuir os pontos. Pois é. Só que não tem só B. Eu estava considerando que a resposta era essa. Mas a G, ele não é LI, ele é LD. Tá bom? Eu ia discutir todas as questões do questionário aqui, mas... Gente, eu peço desculpas a vocês por esse erro. Tô vendo a gente que escreveu, eu fiquei uma semana. Foi péssimo mesmo esse erro. Eu bati o pé que tinha, vários de vocês me alertaram. Mas eu vou redistribuir. Sobraram 4 questões, como ela valia 0,4, eu distribuo igualmente para as outras questões. Então é o seguinte... Prova. Primeira questão. Tem a ver com determinante e matriz, tá? A segunda questão, sistema linear, discutir sistema linear. Essa é boa, isso mesmo que vai cair na prova, lágrimas, né? Terceira questão. Verificar se um conjunto com uma operação nova lá é um espaço vetorial. Quarta questão, verificar se é subespaço, verificar se um conjunto é gerador e determinar uma base, tá? As questões muito parecidas com as questões do trabalho. Até onde você escutou, Leandra? Quatro, mostrar que um subconjunto lá das matrizes 2x2 é subespaço. Do mesmo jeito desses exercícios aí. 5, verificar se um conjunto gera ou R2 ou R3, igual a penúltima aqui do trabalho. Qual é essa 7? Tá? E determinar uma base para um determinado espaço. É porque tem o microfone aberto, é por isso que tá dando erro. Tem alguém com o microfone aberto. Ok? Eu preciso encerrar porque eu vou dar uma outra web agora para outra disciplina, tá? Eu tô fazendo a 514, ô Gleice. Tá acabando aqui. Ela corrigiu no trabalho, no questionário. Você tá com o microfone aberto, eu não sei quem tá falando aí. Nós falamos pra ela que estava errado e ela não bateu o pé, falou que a gente estava errado. Na verdade, ela estava errada. E aqui ela tá falando com a gente que vai cair. Na nossa prova são 4 questões. Quem tá com o microfone aberto falando? E ela tá falando o que vai ser. Ela tá dando uma dica. Oh, meu Deus. Bom, pessoal, boa noite, então. Fofoca ao vivo, é isso mesmo. Quase que ela falou mal de mim. Falou que a professora é doida. Sério?
só, eu vou encerrar, tá? Deixa eu encerrar a gravação aqui.